A questão é que mesmo com as ponderações e com a fragilidade dos adversários, e o Boa Vista fez uma partida muito abaixo até do que já fez dentro do Campeonato Carioca em outros jogos, com grandes inclusive, é que o sarrafo para esse elenco do Flamengo ele é alto, né? A exigência é grande, a exigência é sempre de um jogo num nível alto. E hoje o Flamengo teve 90 minutos, e mesmo após as substituições, num nível alto de ritmo no jogo, porque o Flamengo baixou o ritmo em muitas partidas, sempre teve inícios muito fortes e depois uma queda de ritmo. Hoje ele fez o placar rápido, o ritmo não caiu tanto e o time apresentou coisas muito interessantes. A gente pode discutir algumas delas. O Ayrton Lucas hoje teve mais possibilidade de jogar ultrapassando, e a gente pode conversar sobre isso, que é um aspecto interessante. A nova posição do De La Cruz em campo, a forma como ele se colocou, e pode ser algo que vai durar mais, porque a situação do Gerson, sob o ponto de vista médico, ainda gera uma grande interrogação sobre o que vai acontecer. Enfim, acho que tem muitos pontos para a gente discutir, inclusive a questão do Pedro, que eu acho que a arquibancada foi um pouco dura demais com ele. Vamos explicar isso, porque o Pedro saiu, por mais que tenha feito um gol hoje, né? Um gol de cabeça, um gol bonito, perdeu um pênalti também, é verdade. Mas o Pedro saiu vaiado por alguns torcedores do Maracanã. Não foi uma vaia, né, uníssona, né? Não foi aquela vaia, mas algumas pessoas vaiaram o Pedro quando ele foi substituído na segunda etapa para a entrada do Gabigol. E o Gabigol entrou ovacionado pelo povo, né? O Gabigol foi muito aplaudido na sua entrada. Ele que é um ídolo. O preço da idolatria não precisa ser a vaia a outro jogador do clube. Exatamente isso. Está cumprindo, que tem feito gols. Claro, e por isso eu gostaria de já ouvir o Alex sobre esse assunto. Boa noite, Alex. Ruim, né, quando um jogador que tem feito seu papel, tem feito os gols, já foi o artilheiro do Flamengo na temporada passada, é substituído num jogo de campeonato estadual, tendo feito um gol, e perdido um pênalti, é verdade, mas tendo feito um gol, ser vaiado pela sua própria torcida, ou pelo menos parte dela, né, Alex, para premiar ou valorizar a entrada de um outro cara que tem um tamanho imenso na história do clube, no caso o Gabigol. Como o Mansur bem disse, para exaltar um não é necessário você prejudicar e acabar com o outro, né, Alex? Bem-vindo ao Troca mais uma vez. Obrigado. Boa noite, Felipe, Mansur, prazer estar aqui. Boa noite, todo mundo está em casa. Com certeza, cara. A gente no Brasil tem um pouco dessa cultura, né, a gente não quer ser e nem deve ser sensacionalista, mas, poxa vida, você falou bem, Felipe, para eu idolatrar e querer bem o outro, eu não preciso querer mal e querer destruir ou manchar aquilo que o cara fez. O Pedro, ele fez o que tinha que fazer no jogo, né? Então, por mais que seja uma menor parte, não pega bem, lógico, pro atleta não é legal, não é importante, mas eu acho que ele também tem que valorizar a maioria, e essa maioria eu acho que fez bem de aplaudir tanto a saída dele quanto a entrada do Gabigol, e eles vão ter que saber lidar com isso, porque realmente o Gabigol, ele provoca esse tipo de sentimento. E o Gabigol também, acredito que vai acabar ajudando, defendendo, valorizando, porque o Gabigol, estando ali, ele também ajuda a melhoria, a evolução do Pedro cada vez mais. E, apesar de ser jogadores que estão jogando em posições semelhantes, eu acho que não se faz necessário, né? Então tem coisas que pode se evitar. E eu acho que tem que se valorizar muito, porque o Pedro ajuda muito esse time do Flamengo. Curioso, né, Mansur, Alex, amigos do Troca, é que não muito tempo atrás, no ano passado, para ser mais preciso, o Gabigol, por algumas vezes, deixou o campo vaiado, né, do Maracanã, quando a temporada não foi boa, de 2023 para ele, né? Ele fez, tudo bem que o sarrafo dele era altíssimo, né, no Flamengo, mas ele fez uma temporada bastante abaixo do que estava acostumado, e ouviu vaias de parte da torcida também no Maracanã em outras oportunidades. Né? Agora, eu não entendi, Mansur, o que mudou para o Pedro ser vaiado hoje. Você conseguiu ter uma avaliação mais precisa aí do que houve para que essas vaias acontecessem? Acho que foi a primeira vez que o Pedro foi vaiado. Eu não me lembro de uma outra ocasião em que o Pedro tenha sido vaiado, mesmo sendo substituído pelo Gabigol, que é um ídolo. Eu acho que Bom, hoje teve a questão da perda do pênalti, né? Sim. De algumas muito pouco para... O Gabigol perdeu um pênalti num jogo, no momento que ele decidiu um clássico, né? Claro. No momento final. Não é isoladamente isso. Talvez isso tenha sido um pretexto. É que a gente talvez vai precisar de um certo tempo para ter a dimensão do que o Gabigol significa para uma geração de torcedores do Flamengo. E eu acho que tem crescido uma sensação de que a presença do Pedro é o que tem feito o Gabigol jogar muito menos e começar muito poucos jogos nessa temporada. E talvez isso seja
uma consequência disso. E não sei eu acho justo que o Pedro tenha que pagar esse preço, porque ele está lá por mérito. Claro. E hoje o campo não tem dito, como para usar a expressão que o Tite gosta de dizer, o campo não tem dito que tem que jogar o Gabigol e não o Pedro. Né? Inclusive os números dele... E se fosse um jogo que ele tivesse perdido 5... Mas ele perdeu oportunidades hoje. Ele teve boas... O Pedro hoje fez o gol e perdeu várias... Não foi várias chances. Não jogou bem a grande atuação do Pedro. Né? Não foi boa. Ele perdeu algumas oportunidades, poderia ter feito vários gols hoje. Eu estou dizendo que no recorte da temporada, sim, você não está olhando para o campo. Talvez você tenha até uma discussão de estilo. Quando o Flamengo, por exemplo, acumula muitos jogadores perto da área e tem uma certa dificuldade de infiltração, se eventualmente por uma questão de posicionamento, se o estilo do Gabigol de atacar mais espaço... É uma questão de percepção tática, pessoal, né? Ou discussão tática, de forma de jogar. Agora, não dá para dizer que você... Até porque o Gabigol não vem de uma grande temporada e não vem tendo entradas no time que digam que ele está pedindo passagem também. Perdão, embora seja mais difícil, por vezes, entrar no decorrer de jogos, ainda mais do Campeonato Carioca, quando você entra em muitos jogos já resolvidos, né? Isso não é uma situação tão simples. Porque daí a entrada sua, às vezes, depende também desse coletivo. Claro. Se está mais desinteressado ou se ele já está meio cansado e não está conseguindo... Será que os gols perdidos pelo Pedro hoje, né, e ele realmente perdeu oportunidades, são suficientes para essa vaia? Eu acho que tem o elemento Gabigol. Não que e o Gabigol não tem nada com isso. Ele construiu essa idolatria. A minha sensação, por vezes, é que o elemento Gabigol no banco, para uma ala da torcida do Flamengo, para algumas pessoas... Uma outra coisa para refletir, será que foi por causa da entrada do Gabigol? Talvez não tenha relação. Talvez não tenha relação, porque a vaia em alguns jogos pode acontecer também. Então, às vezes, a gente dimensiona de uma maneira que se fosse entrar outro no lugar dele, podia ter falado, então, não, é o Bruno Henrique que vai entrar no lugar. Aliás, peço para vocês aí de casa, né, vocês que são flamenguistas, se vocês têm alguma outra explicação que a gente não tenha dado aqui, mandem mensagens. Se você vaiou o Pedro, se você vaiou o Gabigol, não sei, ou aplaudiu os dois, mandem suas mensagens para cá. Ou vaiou o Gandula lá atrás na mesma hora e a gente está confundindo. Mandem suas mensagens para cá, porque, na opinião de vocês, o Pedro deixou o campo com algumas vaias hoje de parte da torcida. Pedro e Gabigol à parte, queria falar um pouquinho sobre a atuação do De La Cruz, porque tenho a impressão de que ele fez hoje a sua melhor exibição com a camisa do Flamengo, numa posição que ele tem jogado mais ultimamente no River, né? Ele vinha jogando mais como um segundo homem de meio campo, como foi hoje, né? Em outros momentos da carreira jogou mais à frente, mais aberto, mais próximo do centroavante. Na seleção, às vezes mais centralizado. Na seleção, mas hoje ele veio a uma função, pelo menos que ele estava mais acostumado num passado recente, nessa última fase dele de River Plate. Você acha que pode ter a ver, Alex? Eu acredito, vendo o jogo hoje, se a gente for imaginar, eu começaria a pensar nele realmente por dentro, só que ele precisaria melhorar tipo de intensidade nos seus movimentos. Com a bola tá beleza, tá ok, mas sem a bola. Lógico que um jogo hoje não exigia, mas alguns momentos a gente via porque o jogo também permite isso e a análise ela fica um pouco comprometida. Mas se for ver, o que o Gerson também pode produzir vindo de fora para dentro ali com o pé canhoto e da maneira que ele joga, por que não testar de repente ele por dentro? E às vezes o Gerson, quando voltar, se for o caso, para jogar os dois, o Gerson aberto, porque tem o Luiz Araújo que está aí, está sempre entrando bem, enfim. Mas eu gostei do jogo dele, ele domina muito bem aquilo, ele faz a bola correr muito bem, ele erra muito pouco passe, porque ele está sempre muito bem posicionado. Então ele não é um cara tanto de beirada, realmente, de vai e vem. Para um jogo com esse time do Flamengo, com mais posse de bola, eu gostei da maneira que ele se movimentou. Mas pode ser, lógico que pode ser melhor. O jogo de hoje eu acho que não leva você a tomar decisões sólidas. Isso, o Flamengo acho que tem que melhorar, mas tem jogos que realmente você vai perder mais gol com esse domínio, porque o jogo te permite fazer isso. É um troço nível de concentração um pouco menor, é muito humano, natural. mas ele por dentro, vindo por trás, de frente, é muito interessante. Então, é óbvio que mais adiante você pode ter uma composição com o De La Cruz por dentro e o Gerson partindo de uma ponta. Até pode. Só para lembrar um negócio, né, Márcio? Desculpa eu te interrompendo. O Tite, entrevistei o Tite 200 mil vezes, né? E o Tite sempre disse que gostava muito, ele tinha preferência de ter um velocista por uma das pontas e um meia armador na outra.
Talvez fosse o caso de ter o Cebolinha, por exemplo, na esquerda e ele fazer esse teste, por exemplo, com o Gerson jogando numa beirada pelo lado direito. Não seria algo anormal na carreira do Tite e mais, é algo que ele costuma gostar, né? Embora o Luiz Araújo acho que tenha feito um grande jogo hoje. Embora eu tenha dúvida do Gerson no vai e vem que um Flamengo com Arrascaeta e Pedro mais à frente exige dos seus jogadores de lado. Também tem isso. Essa é uma questão. Acontece que, por enquanto, é quase que impossível não analisar a partida do De La Cruz em relação ao que vinha sendo o meio-campo do Flamengo na formação de um primeiro volante, Pulgar, no caso hoje Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta. Você pode citar uma série de características técnicas que o Gerson tenha que eventualmente sejam melhores que o De La Cruz. O que o jogo de hoje mostrou, com todas as ponderações da facilidade do adversário, de ser a amostragem de uma partida apenas, isso aí a continuidade pode mostrar, a bola andou mais rápido com o De La Cruz. O Gerson, ele tem uma série de bons atributos, protege, conduz, mas ele não é um jogador que faz o jogo andar rápido. Parece que já não vem esperando a bola para ele dar esse... Apesar de ter condição de fazer, mas... A dinâmica que o De La Cruz acrescentou com a bola a esse meio campo fez a bola andar mais rápido. E para mim ajudou muito nesse ritmo alto de posse de bola que o Flamengo teve por mais tempo do que em outras partidas. O Flamengo começou todos os seus jogos em ritmo acelerado, tanto para retomar a bola rapidamente. Aliás, retomar a bola rapidamente é algo que o Flamengo mais evoluiu da temporada passada para essa, nesse trabalho do Tite. O primeiro gol, inclusive, nasce disso. Tem uma primeira tentativa de ataque, o Boa Vista tenta sair jogando, o Igor Jesus desarma, sai o lance do Luiz Araújo. Toda essa intensidade que o Flamengo mostrou e o ritmo na circulação da bola, enquanto a bola andava rápido, para mim teve muito a ver com a participação do De La Cruz. Ele faz o jogo fluir de maneira mais rápida. E esse eu acho que é um ponto importantíssimo. E muda bem, desculpa, mas para a gente Claro. ir trocando na troca, os movimentos dos jogadores, pelas características, eles são diferentes, certo? Muito. Na hora de receber a bola, né, Felipe? Então, nesse negócio de você poder atrair uma marcação e fazer a bola realmente seguir, o Gerson, eu acho que eu tenho visto, não sei se você concorda, ele tem se infiltrado muito sem a bola, parece que antes do tempo. E aí tem um ponto que é interessante, que é uma discussão que é evidente que hoje estreou o Vinha e eventualmente ele possa virar o titular do Flamengo. Nesse Flamengo de hoje, que com os dois pontas, para mim tinha uma dificuldade de articular a presença desses dois pontas com os laterais que o Flamengo tem, seja o Varela ou o Wesley, principalmente o Wesley do lado direito, e o Ayrton pelo lado esquerdo, porque ficava brecado o espaço de ultrapassagem. O Gerson fazia muito essa aproximação do lado esquerdo com o Cebolinha. E aí o Ayrton não tinha de fato nenhum lugar para ele passar. E ainda o Arrascaeta caindo por ali, né? Hoje, com o De La Cruz, ele ficou um pouco mais por trás, fazendo esse papel por trás, que eventualmente o lateral pela esquerda E que faria. o Gerson pode fazer também. Pode fazer. E o Ayrton hoje foi muito mais presente. O Assim Ayrton como Vinha quando entrou, também também teve essa oportunidade no segundo tempo. Teve um jogo, o Ayrton, por exemplo, teve um jogo muito mais propício às características dele do que na forma de jogar anterior do Flamengo. Isso que o Alex falou, pelo tipo de movimentação que um e o outro fazem. E aí o Tite pode chegar a uma conclusão que ele vai ter diferentes casamentos de jogadores. Eventualmente quer ter o Gerson como meia, ocupando aquele espaço, e de repente o Vinha mais adaptado a vir por trás. De repente um jogo que ele quer um jogador que vem ultrapassando por trás, em progressão, recebendo a bola. Ele pode ter o Cebolinha aberto e ter o Ayrton Lucas passando, ocupando o espaço até por dentro, não necessariamente passando por fora, passando entre Cebolinha e Pedro, por exemplo. Entre lateral e zagueiro do adversário. Ele pode fazer esse movimento. São características. E aí esses jogos, na verdade, vão ter esse tipo de utilidade, né? O resultado estava garantido com 12 minutos. Mas as observações, elas estão permitindo a comissão técnica ir colhendo dados. E por uma estrutura que eu joguei muito tempo nessa função ali de segundo ou terceiro homem num tripé, cara, com esses jogadores, você fazer essa parte vindo de trás, Felipe, de 10 ações, se você fizer 2, você infiltrando, tá ótimo. Porque os laterais não vão fazer o que o Felipe fazia, assim, por característica. Pode ser que o Vinha um pouco mais, mas você pode ver, ele também gosta do corredor. Sim. Então, cara, esse cara que fica aqui, ele realmente é um suporte que ele vai estar sempre com a bola bem posicionado para jogar com ela e sem, que não é todo jogador que pode pegar essa bola no centro e pensar de uma maneira que a bola corra sem ferir algum movimento de outro atleta e sem atrasar o jogo tecnicamente dessa equipe. Então, pode ser que aí ele ganhe. Eu acho que o Gerson pode fazer isso, ele não precisa se infiltrar tanto. Ele pode fazer esse jogo por trás. Porém,
parece que o De La Cruz ele consegue fazer com mais naturalidade, sem ferir o movimento que faz o Cebolinha com o lateral que estiver jogando, junto com a Arrascaeta, que gosta muito desse lugar ali também. Agora, eu tenho a impressão que o jogo do Flamengo cresce bastante se você tem Ayrton Lucas chegando à linha de fundo com mais frequência. Né? Que é o que ele faz de melhor. É o que ele faz de melhor. E outra, você cria uma alternativa, porque quase sempre quando o Flamengo jogar em casa, os adversários vão se fechar com naturalidade. É o que acontece normalmente pela força que o Flamengo tem jogando no Maracanã. E quando aquele congestionamento está intenso ali no centro do campo, a passagem do Ayrton Lucas com a força que ele tem, né, essa passada larga, a capacidade que ele tem técnica para chegar e fazer bons cruzamentos, dar bons passes vindos da linha de fundo, eu acho que é uma coisa que você não pode abrir mão, porque pode ser uma arma para romper uma barreira ali que parece muito pesada do adversário. Da mesma forma, eu estava pensando sobre isso, mas pensando sobre um outro jogador durante o jogo, que é o Luiz Araújo. Fez um belo jogo. Fez um ótimo jogo hoje. E ele, assim, você vai precisar nos últimos metros de campo de ter dinâmicas, movimentos que surpreendam. O Luiz Araújo hoje ele não foi aquele ponta que se limitou a esperar aberto, trazer para o meio e definir. Até fez um gol numa jogada assim. Mas a gente viu ele usando essa facilidade por ser canhoto, de trazer da direita para dentro e se aproximando por vezes do Cebolinha para combinar com ele. E saíram bons lances fazer ali, ultrapassagem, né? quase saiu um gol. Ele bate uma bola cruzada. Que o Pedro divide com o zagueiro ali praticamente. A partida dele foi muito boa também por isso. E todo esse nosso debate aqui, ele termina por resumir por que lá no início a gente disse que o sarrafo é muito alto em termos de expectativa desse Flamengo. A gente discutiu o posicionamento do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Gerson, do De La Cruz, do Arrascaeta, se é Pedro, se é Gabigol. A quantidade de recursos é muito grande. Se agora vinha Ayrton Lucas, a quantidade de recursos é muito grande. Dá para mexer bastante. Ainda mais para o cenário brasileiro. Né? Sem dúvida nenhuma. Olha, só para dar um número aqui, o Flamengo teve 60% de posse de bola, foram 28 finalizações. 28 finalizações. De novo sem tomar gol. Não tomou gol mais uma vez, né? Algo que o Tite preza bastante. E matou o jogo, já pegou o domínio do jogo nesses primeiros 5 minutos, com 10 minutos já estava 2-0, então ele já tomou o domínio. Aí é o tipo de jogo, por mais que você vai criar muita chance, e você não vai fazer 15 gols, né? Isso aí não existe, mas de você, pelo menos, exercitar dentro de um jogo, perto da área, algumas triangulações, o ameaçar chutar e você triangular e dar o passe para o seu companheiro, não ter esse individualismo que algumas vezes você tem que ter da coragem de finalizar, mas de você poder realmente criar situações para jogos mais difíceis. O único gol que o Flamengo tomou no Carioca foi sofrido pelo time sub-20, enxertado com alguns jogadores. O elenco não estava presente. Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. O jogo não foi no Rio. Agora, João Pessoa. Assim. Não me lembro. Mas enfim, vou até checar aqui para não dizer... Mudou bastante de cidade no Campeonato Carioca. E o único gol que o elenco principal do Flamengo sofreu foi nos Estados Unidos, pro Orlando City. Em um dos 2 amistosos, o jogo foi... Imagino que nesse aspecto o Tite deve estar satisfeito. Dando uma olhada aqui na hashtag troca de passes, né? Instiguei a torcida do Flamengo a mandar mensagens aqui sobre essas vaias ao Pedro. Rodrigo Gouveia diz: a torcida tem que parar com essa bobagem de Pedro e Gabi, os dois são importantes. Um é para o esquema de jogo e o outro é para quando o jogo se complica. O Thiago Gil diz: já é o segundo jogo que a torcida vai o Pedro, porque o Gabigol está no banco. A ala forte da torcida não aceita o Gabi no banco. O Wagner Nicásio diz: na verdade ninguém entendeu porque o Pedro foi vaiado. O Dalton Rodrigues diz: um dos craques do jogo foi o juiz, contribuiu muito para a apresentação de um bom jogo de futebol no Maraca. Esse tipo de arbitragem está faltando no Brasil. Mas achei que foi um exagero no pênalti, né? O pênalti dado ali, um toque, que a bola quase não desvia. Mas ele estica a mão e toca. Achei um pouco... Eu acho difícil observar aquele lance do VAR e não marcar. Não é um absurdo, né? Não é um absurdo, mas achei um pouco exagerado. O nosso amigo está se referindo ao fato do jogo ter andado muito. Não ter parado. Isso é verdade. Mas talvez as características os jogadores colaboraram para isso também definido hoje, rápido, enfim. Aí nação, grande vitória então do Flamengo em cima do Boa Vista por 4-0. Um detalhe importante que a gente precisa frisar é que o Flamengo nesse momento está a 8 jogos sem tomar gols. Uma defesa muito sólida do Flamengo, tem sido elogiada aí pela imprensa esportiva pelo fato de não estar levando gols, diferente do ano passado, que o Flamengo em várias partidas levava gols, né? Saía com gols sofridos. Detalhe também da partida de Arrascaeta, brilhando na partida, marcando 2 gols. O Pedro também poderia ter essa oportunidade de marcar 2 gols, mas perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti e acabou ficando com um gol só. Inclusive, alguns torcedores vaiaram Pedro na saída
da partida do Flamengo. Mas é incrível, né? Na partida anterior, Pedro foi ovacionado, marcou 3 gols. Aí nessa partida, Pedro errou o pênalti. Poderia ter saído com 2 gols marcados, mas aí errou o pênalti. E aí sai vaiado de campo. É complicado demais, né? Mas tá aí. Flamengo venceu uma boa partida do Flamengo. O Flamengo começou a partida pressionando demais o adversário, da forma que a torcida gosta de ver o Flamengo, pressionando no início da partida, indo pra cima, tanto que já no começo da partida já tava 2-0. Você piscou o olho, já tava 2-0. O Flamengo conseguiu abrir o placar de uma forma ampla no início da partida e aí ficou mais tranquilo. Teve Flamengo, a gente viu o Flamengo mais leve. Luiz Araújo, meus amigos, temos que falar de Luiz Araújo. Luiz Araújo está brilhando no Flamengo. Nesse momento está assumindo a titularidade do Flamengo. Existem vários jogadores que durante o percurso dessa temporada devem perder a titularidade. Eu não tenho visto, eu não sei se você concorda comigo, mas nessa partida não vi bem o Everton Cebolinha. Não vi o Everton Cebolinha dando aquelas arrancadas que ele dava, os dribles que ele costumava dar. Na minha opinião, ele não foi muito bem. Jogou bem, mas não foi muito bem como a gente costuma ver, né? De La Cruz brilhou. De La Cruz, muito essencial na partida, dando passes essenciais. Inclusive, no último gol, o De Arrascaeta agradeceu, né, De La Cruz. Então tá aí, o Flamengo fez uma boa evolução, vimos uma boa evolução, e na coletiva o técnico Tite falou sobre essa defesa sólida. O Flamengo está 8 jogos sem tomar gols. Quer mais o quê, meus amigos? Inclusive, teve um jornalista que até falou, se o Flamengo continuar assim até o final da temporada, com uma defesa bem sólida, tomando poucos gols, dificilmente o Flamengo terminará a temporada sem levar nenhum título, igual foi o fiasco do ano passado. Se continuar dessa maneira, veremos o Flamengo campeão em alguma oportunidade, não sei qual, mas veremos. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.